Boa noite, eu me chamo Thaís Tainá da Silva de Avis, sou aqui do estado do Pará e vou estar compartilhando com vocês um pouco da minha experiência do estágio. O estágio fundamental, né, o estágio obrigatório anos iniciais do ensino fundamental 1. Eu escolhi como área de concentração metodologias de ensino, como tema a importância da alfabetização nos anos iniciais. O meu estágio foi assim, né? Como de todo mundo, com observação e os planos de aula. Eu estive 100% acompanhando, né, a professora e participando com ela diretamente. Tudo foi feito em conjunto, acompanhando os planos de aula semanalmente, como é feito lá na escola. No primeiro momento, como o meu estágio ele começou no período da independência, né? A gente trabalhou em cima desse tema, buscando, né, trazer métodos lúdicos através do tema escolhido. Então, a gente trabalhou 2 ou 3 aulas sobre o tema de independência do Brasil, reforçando a questão da bandeira, a importância da história, né? A história do Brasil. E, em cima da bandeira, nós trabalhamos formas, cores e outras coisas assim. O objetivo foi obter experiência através da observação e dos planos de aula, né? Sabemos que a realidade a teoria é totalmente diferente da prática, né? Sendo que tem que andar em conjunto, mas na prática mesmo é que a gente aprende de uma forma mais ampla do que realmente é educação. E aplicamos atividades, né, visando a participação dos alunos e foi obtido êxito muito bom. Foi de forma participativa, os alunos participaram positivamente, foi muito bom. E aperfeiçoamos métodos lúdicos e prazerosos, que despertou o interesse do aluno, né? Como assim, buscamos trabalhar com montagem, com plaquinhas identificativas, sempre dando um reforçador em cima do assunto trabalhado. E sempre estimulando a escrita e a leitura, através de história, interpretação de texto. Um método assim, que a professora usou muito nas aulas, todos os dias ela usava um método de ensino maravilhoso que eu achei, na minha observação, foi a questão do calendário, que ela sempre reforçou diariamente as datas, o dia da semana, quando começava a semana, quando terminava, que dia era hoje, quantos dias faltavam para terminar o ano. E, enfim, eu achei esse um ponto muito importante. E fundamentação teórica, eu busquei citações, né, inspirações em alguns autores. Sempre eu busco falar muito de Paulo Freire, né, que é o pai da educação, e que traz, assim, citações muito boas, que ajudam muito na produção dos nossos trabalhos e como inspiração mesmo para qualquer coisa. Aí tem uma citação boa dele que fala assim, né, que eu usei aqui: a alfabetização como processo importante na formação do sujeito, de sua capacidade, através do diálogo e da curiosidade, compreendendo o mundo e a sua realidade, sendo capaz de propor e atuar em favor de mudanças. Usei também o Cagliari, 2006, né, que diz que quanto mais ciente estiver o professor de como se dá o processo de aquisição de conhecimento, de como a criança se situa em termos de desenvolvimento emocional, de como vem evoluindo e seu processo de integração social, da natureza, da realidade linguística envolvida no momento em que está acontecendo a alfabetização.
mais condições terá o professor de encaminhar de forma agradável e produtiva o processo de aprendizagem sem sofrimentos habituais. Nessa escola que eu fiz o meu estágio, a Escola Teodomira Lima, eles buscam muito a questão da alfabetização. Então, eu fiz o estágio numa sala de primeiro ano, primeira série, e eu fiquei muito surpresa que praticamente 90% dos alunos sabiam ler e escrever de forma muito boa mesmo. Então, sabiam realmente aquilo que estavam escrevendo. E eu acho isso muito importante, porque o foco da professora mesmo e da escola, do plano da escola, é aplicar a alfabetização através de atividades prazerosas, de ludicidade, mas sempre reforçando o ler e o escrever. O estágio ele iniciou no dia 11 de setembro até o dia 14 de 2023, né? No caso, essa data foi as datas da minha regência. Como eu falei ainda há pouco, na Escola Teodomira da Silva Lima, os alunos eram da turma do primeiro ano, com faixa etária entre 7 e 8 anos. A maioria eram 7 anos. As atividades usadas foram atividades lúdicas, com 100% de participação. As aulas sempre iniciavam com a acolhida e a oração. E a questão do calendário, né, que eu citei ainda há pouco. Sempre as atividades eram seguidas do plano de aula, né, que a professora sempre adotava a questão do momento, né, do que estava sendo vivido. Se, por exemplo, a gente estava vivendo a questão da dependência, então ela focava a semana naquele tema, trabalhando de forma diferente, trabalhando matemática, história, dentro do mesmo tema. E trabalhando o conhecimento prévio dos alunos, levando em consideração o seu cotidiano, né, aquilo que a gente vive no dia a dia. A observação da escola, uma escola bastante organizada, um espaço pequeno, espaço simples, assim, um prédio bem antigo, porém bem organizado, com bastante disciplina, prezava bastante a disciplina, a questão da obediência, a questão da manter a escola limpa. Eu fui muito bem acolhida pelo corpo docente, muito bem assistida. Os alunos, como eu citei, bastante participativos, até demais pelo tamanho deles, né, vindo de 1 para 2. Para os alunos que estavam entrando em primeiro ano, assim, alunos com bastante autonomia e independência, assim. A participação dos pais na escola é como praticamente todas as escolas, né? Não, muito ativa, porém, sempre que se solicitava reunião, essas questões de gestão, né? Sempre vinha um número participativo de pais para a escola. Inclusive, eu presenciei um momento de reunião durante o meu estágio e foi positivo. Meus planos de aula foram elaborados individualmente dentro dos seguintes temas. A primeira aula foi sobre Semana da Pátria, já que a gente estava vivendo, né, o mês de setembro, e aqui na minha cidade é muito forte essa questão. A gente faz atividade tem os jogos, a disputa da Semana da Pátria, tem o desfile, então é muito forte ainda aqui essas práticas, né? Então, a gente trabalhou em cima desse tema. Ser uma atividade voltada para a Semana da Pátria, com a questão assim de marcar, né, de identificar palavras, essas coisas. Trabalhamos uma plaquinha representativa. E em cima dessa plaquinha, ela era voltada para o tema, né? E essa plaquinha foi um reforçador. A gente usou no final da aula
depois da realização da atividade. Todos participaram, gostaram muito, porque ficou como um brinde. Na segunda aula, nós trabalhamos história, contando a história, reforçando, na verdade, sobre a história do Brasil e tudo o que aconteceu nesse período. Terceira aula, nós trabalhamos em cima da bandeira nacional, com destaque para as formas geométricas e cores primárias. Muito bom, assim, foi uma das melhores aulas, no meu ponto de vista. E no final, a gente usou como um reforçador a questão foi um bingo, atividade de um bingo de formas geométricas, que foi muito aceita, assim, foi bem divertido. Os alunos gostaram bastante. Aí na quarta aula a gente usou a questão do alfabeto móvel para estar estimulando a leitura, a escrita, conhecendo o alfabeto. Porque, como eu falei, 80% dos alunos sabiam ler e escrever, mas a minoria tinha bastante dificuldade. Então, a gente viu essa parte para reforçar a questão do alfabetizar. E a última aula, nós trabalhamos meios de transporte, reforçando a questão da conscientização no trânsito, né? E despertando o interesse deles por conhecer mesmo, né? Investigamos, né? Com qual meio de transporte eles vinham para a aula. Muitos vinham de moto, muitos vinham a pé, pouquíssimo vinham de ônibus, porque aqui nós estamos no interior do Pará, mas dentro desse interior tem outros interiores. Então, muitos vinham de ônibus para a escola. Aqui um pouco das atividades que foram usadas, né? As fotos, atividades de a plaquinha representativa, a história do Brasil, independência, as atividades de identificação de palavras, o bingo, o meio de transporte e o alfabeto móvel. Assim, a vivência no estágio para mim foi muito positiva, né? Me ajudou a reforçar a experiência em sala de aula. Para mim foi mais prático e foi mais tranquilo do que o outro estágio. Então, assim, a gente percebe no decorrer dos estágios que a gente só vai melhorando e aquilo vai se tornando mais prazeroso e mais, como eu posso dizer, mais prático, né? Os alunos apresentaram maior autonomia e maturidade do que do outro estágio, sendo também, né, que são alunos mais velhos, alunos de uma série maior. A convivência com os alunos e o corpo docente da escola foi super tranquila, onde eu fui bem recebida e acolhida por todos. Muito a professora, eu só tenho a elogiar ela, foi maravilhosa, me ajudou bastante, me deu dicas até que do dia a dia mesmo, da sala de aula, né, me ajudou muito com as minhas atividades. Foi muito boa mesmo, muito legal. E como eu falei, né, os outros estágios me auxiliaram na experiência desse. Então, esse, assim, foi mais tranquilo. Eu consegui realizar os trabalhos de uma forma mais relaxada, né? Mais à vontade, me senti bem mais em casa. Os alunos foram bem acolhedores e dedicados nas atividades. Foi 100% proveitosa, participativa. Foi legal mesmo. A proposta foi alcançada e com um objetivo positivo. Eu usei como referência o Cagliari, o Freire, né, como eu citei, Soares. E o Paulo Freire, né, ele tem uma influência muito grande na vida de qualquer acadêmico de pedagogia, qualquer área da educação, né, porque as referências, as citações dele são maravilhosas, ajudam bastante. Então, essas foram, né, a vivência do meu estágio obrigatório do Ensino Fundamental 1. Foi alcançado todos os meus objetivos, foi realizado de forma prazerosa. Os alunos aproveitaram a aula, foi muito boa a experiência. E esse foi o meu trabalho, eu agradeço a compreensão de todos.